Segundo Crônicas 4. O altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingiu-o em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente e para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas. E as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes. 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os teus utensílios fez Irão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espivitadores eram de ouro do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças, e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Segundo Crônicas 5. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e a fizeram subir, com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins.
porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos, músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas 6. Salomão abençoou o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, não somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra?
Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado? Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizeram neste lugar, e ouve todo o lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age, e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faze-os tornar à terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu o afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a sua terra, que deste ao teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nessa casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levarem presos, e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e desta cidade que acolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação,
e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi, de Salomão, Deus que ouve a oração, Deus que responde à oração do teu povo quando quebrantado estão de coração e arrependido de seus pecados. Estamos aqui, Senhor, em oração diante do Senhor, arrependidos, ó Pai, por nossos pecados. Ó Deus, quebrantados, meu Deus, de alma perante a sua presença, para que o Senhor, ó Deus, nos perdoe por nossas transgressões. Limpa-nos, ó Deus, de toda sujeira que impeça, ó Pai, o seu agir em nosso coração. Tira, Senhor, todo o mal, lava-nos, limpa-nos com o teu sangue carmesim. Ouve a nossa oração neste momento, inclina os teus ouvidos para ouvir, Senhor, o nosso clamor. Estenda o seu braço forte, ó Pai, e atua, Senhor, a nosso favor. Meu Deus, nas questões as quais precisamos, as quais necessitamos, as quais o Senhor sabe o que é necessário para nós. Deus, colocamos nosso coração diante de Ti, ó Pai. Faça-nos, ó Deus, ter um coração como teu servo Davi, como teu servo Salomão, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a perdoar, nos ensina a ter um coração limpo, um coração adorador, um coração verdadeiro, sincero, ó Pai, reto diante do Senhor. Ó Pai, queremos mais de Ti, queremos nos tornar seres, ó Pai, melhores para o Senhor, para Te servir e adorar em espírito e em verdade. Assim como os Teus servos, ó Pai, Te adoravam, ó Deus, Te ofertavam ofertas de louvores. Oh, Pai querido, que venhamos ter um coração assim também, um coração, ó Pai, generoso, um coração que Te ama em espírito e em verdade, que Te ama com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nos ajuda, Senhor, que venhamos aprender, ó Pai, com os Teus servos, que foram fiéis ao Senhor mesmo, ó Deus, sendo falhos também e ter cometido os pecados, ó Pai, terríveis, mas tinham um coração voltado para o Senhor, sincero, íntegro, ó Pai, diante da sua presença. Nos ajude a ser assim também, ó Pai. Nos encha com teu Espírito Santo, assim como o Senhor encheu, ó Pai, a Davi, a Salomão e todos os seus servos citados, ó Pai, nas entrelinhas deste livro, ao qual nós amamos, ó Pai, fazer a leitura a cada dia. Ó Deus, continua abençoando os meus irmãos que ouvem, Senhor, esta palavra, ó Pai, narrada todos os dias aqui, Senhor, nestes canais, ó Pai, de transmissão. Este, ó Pai, que acompanha lendo, este que não tem condições de ler, mas que ouve, Senhor, atentamente cada palavra citada aqui, e que o Senhor perdoe-me, ó Pai, se por um acaso tenho falhado, Senhor, ou errado, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, no nome poderoso do Senhor, fazer com que a sua palavra vá e age, Senhor, conforme a necessidade que os teus filhos, ó Pai, têm. Que a sua palavra invada, Senhor, o coração, que ela venha sondar, Senhor, ó Deus, o íntimo do teu povo, no nome poderoso do Senhor, e que nem eu, nem ninguém venha ser pedra de tropeço para impedir, Senhor, o agir da tua palavra. Deus, nos ajude, Senhor, nos capacite, nos dê força, nos dê ânimo, coragem, ó Pai, nos fortaleça, nos dê o teu Espírito e a sua presença, porque se o Senhor nos dá o seu Espírito, transbordar ele em nós, teremos força, ó Pai, e coragem, assim como Josué e Caleb, Senhor, tinham um Espírito diferente, tinham força e coragem, porque o teu Espírito, ó Deus, habitava neles, e nós queremos o seu Espírito habitando em nós, transbordando, Senhor, para nos trazer vida e nos dar, Senhor, coragem de avançar na sua presença. É o que nós te pedimos neste momento, ó Pai, e te agradecemos. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.